Queria primeiro agradecer a vocês todos que vieram, né, para prestigiar aqui o lançamento, nesse dia chuvoso aqui no Rio de Janeiro. Então, fico feliz de estar aqui também com meu colega, meu amigo Gregory Costa, lá do CAP UERJ. Queria dizer que foi ele também que me enviou, né, o edital para a gente poder publicar os nossos livros aqui pela EduERJ. Foi na mesma época que a gente enviou nossas teses de doutorado, que agora viraram nossos livros. Então, eu queria te agradecer pela amizade, pela confiança também da EduERJ, né, de estar publicando também. Ficou muito bonita a edição, né, muito caprichosa. E é isso, a gente vai fazer um debate aqui, ele vai fazer umas perguntas para mim sobre o meu livro e eu vou fazer umas perguntas para ele também. Você quer dar uma boa noite, então? Agradecer a família, os amigos pela presença, agradecer a EduERJ pelo cuidado, né, com a edição e a publicação do livro e com o lançamento. E é só isso, por enquanto podemos começar. Então a gente combinou assim, eu vou fazer uma pergunta, ele responde, depois ele me faz uma pergunta, eu respondo. Deixa eu procurar aqui que eu salvei. Bom, primeira pergunta então, como o livro do Gregory fala sobre o Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, a minha pergunta é: como você define o Grande Sertão Veredas? Muito obrigado pela pergunta. O Grande Sertão Veredas é muito difícil de ser definido, né? Então, para começar, ele é um monólogo que ao mesmo tempo é um diálogo, né? Então, a gente tem o Riobaldo, narrador, que ao mesmo tempo é o protagonista, né? Então, o narrador, ele é o mesmo do protagonista, só que já com uma distância temporal e com uma metamorfose existencial, né? Então, quer dizer, embora ele seja o mesmo que o protagonista, ele já não é mais o mesmo. E por isso ele muitas vezes faz uma crítica corrosiva ao personagem que ele foi, né? Essa situação narrativa remete, por exemplo, a Machado de Assis, né? E meu livro fala exatamente sobre esse diálogo intertextual do Guimarães Rosa com os diversos escritores da literatura brasileira e universal. Além disso, se a gente pega, por exemplo, a tese do Ronald de Melo Souza, ele diz que a narração de Riobaldo é um diálogo cujo logos é um catarmos verbal. O que isso significa, né? Para falar em português, né, traduzir o grego aí do professor Ronald de Melo Souza. O Grande Sertão, então, a narrativa de Riobaldo é um diálogo cujo princípio é catártico. Quer dizer, ele narra para exorcizar o demônio que ele adquiriu na sua juventude de protagonista. O que vai nos remeter ao Fausto de Goethe, por exemplo, que é também uma coisa que eu falo no meu livro, né? Então, o que eu acho interessante desse romance é que não só ele tem um diálogo com o teatro, né? E como também ele tem um diálogo com as mais diversas modalidades artísticas, né? Cinema, pintura e com todo tipo de arte mesmo. Então, além do Grande Sertão Veredas ser um romance literário, ele dialoga com as mais diversas modalidades e gêneros artísticos. Então, essa acho que é uma definição viável do Grande Sertão Veredas, embora existam muitas definições. É muito difícil você chegar a uma única definição de um romance tão complexo. Agora eu te pergunto, né?
Eu anotei as perguntas aqui, ó. O seu livro aborda a dramaturgia do autor, a dramaturgia do ator. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse conceito de dramaturgia do ator, por favor. Obrigada também pela pergunta. Então, a dramaturgia do ator é uma escrita que acontece no palco. Ela não parte da representação de um texto, né? Como a gente acostuma ver o teatro, né? O teatro antigo, ele é basicamente vamos dizer, uma ilustração do texto. Os atores, eles fazem a representação de um texto, criam um personagem baseado no texto. E esse conceito de dramaturgia do ator é um conceito muito contemporâneo, porque ele parte da improvisação dos atores no palco. Ele parte da corporalidade do ator, da relação com que o ator vai ter com a materialidade, com os dispositivos cênicos, com a música e com a sua própria experiência real, com a sua própria experiência de vida, né? Então, os atores, eles trazem a vivência deles e a relação com essa materialidade, com essa teatralidade, para criar uma dramaturgia na cena. Então, não se parte mais de um texto, mas se parte de documentos, por exemplo, né, o teatro documental, se parte de objetos, se parte de vivências, de experiências, de relatos, e a partir daí vai se compondo uma improvisação cênica, né, dos atores, e aí eles vão criando uma dramaturgia na cena. Então, o que importa nesse conceito de dramaturgia do ator está muito relacionado à gestualidade e à corporalidade, que também está relacionada com uma poética do ator, né? Porque o ator, ele cria também uma poética no palco. Ele passa a ser um autor, por isso eu falo dramaturgia, porque ele passa a criar a sua própria dramaturgia pela sua corporalidade, pelas partituras cênicas. E isso parte também de um treinamento, né? Um treinamento corporal, que é realizado também nessas duas companhias que eu estudo no meu livro, que é o Amok Teatro, que é uma companhia carioca do Rio de Janeiro, que está produzindo muito espetáculo, e o Teatro du Soleil na França, que é onde eu pude estudar também com os atores, essa grande teatralidade que é composta pela Ariane Muschini, que é essa grande encenadora teatral, que ela também trabalha a partir dessa improvisação dos atores, e ela, ultimamente, né, de uns tempos para cá, ela não tem trabalhado um texto que partindo de uma leitura de mesa, vamos dizer assim, né? Como se dizia antigamente, parte de uma leitura de mesa para, a partir dessa leitura, ir para o palco. Então ela traz objetos, ela traz ideias, ela traz uma temática. Por exemplo, vamos falar sobre a violência, sobre as guerras, ou vamos falar sobre a humanidade, sobre o fim do mundo. E ela trazendo essas temáticas, os atores então vão passar a pesquisar elementos para fazer a sua improvisação. Pequenas histórias, pequenos relatos, pequenas memórias também, trabalha muito com as memórias. Então, essa dramaturgia que é composta pelo ator no palco, é uma escritura a partir da corporalidade, do corpo e da relação dos atores com toda a teatralidade envolvida. Por isso, essa dramaturgia do ator. Pode, porque depois esses temas se perdem. Pode. Então, Andréia, essas duas companhias que você estuda, são duas perguntas. Tem alguma coisa a ver com o teatro deprimido? E a segunda pergunta é a seguinte: faz parte da formação do ator apenas ou são encenáveis, né? Pensando agora Se faz parte do ator ou se são encenáveis. se eles levam para a cena? E se comercializam, pensando que teatro também tem esse lado da comercialização, né? É uma boa pergunta. Obrigada, Silvia, né? Obrigada, Silvia, pela pergunta. Então, o Teatro Oprimido, de Augusto Boal, o Boal, ele esteve na França, né? Quando ele se exilou, ele foi para a França e ele esteve no Teatro du Soleil, inclusive. Aliás, eu conheço uma pessoa que é de um grupo que trabalha com o Teatro Oprimido em Paris.
Ah, então, muito legal. O próprio filho dele também, o Julian Boal, ele viaja muito para lá para fazer, né, para a França, para trabalhar também. O teatro do oprimido, ele então tem essa característica muito particular também, que vem de uns tempos da Ariane Moschini, que ela também buscou fazer no Teatro do Soleil, que é trabalhar com essa matéria do real, né? Trabalhar com a subjetividade, com aquilo que as pessoas estão vivendo e trazer esses relatos para o palco. Então, o teatro, ele passou a ser uma experiência das pessoas comuns, né? Você trazer essas subjetividades que antes não eram vistas, por exemplo, na cena dos imigrantes na França, né? O Teatro Soleil tem um espetáculo que se chama Le Dernier Caravansérail, que é a última caravana, que fala exatamente sobre essa questão dos imigrantes na França. E ela trabalhou com essas pessoas que são quase invisíveis na França, que ninguém quer olhar, né? São excluídas, pessoas que ficam nos cantos, não têm cidadania, não têm direito de trabalho. Então, esse espetáculo, inclusive, que foi em 2003, 2004, ele veio a ser produzido depois da queda das... 2004 não, 2000, desculpa. A queda das torres foi 2001, né? Então, depois dessa queda das torres gêmeas, e que a Ariane Moschini, que foi um abalo geral no mundo inteiro, né? Então, depois desse evento, desse acontecimento que mudou o mundo, mudou o olhar de ver a vida, a Ariane Moschini falou, nós voltamos a ter a urgência de falar do real. Porque antes eles trabalhavam com muita teatralidade, Shakespeare, a teatralidade do Oriente, eles viajavam muito para a China, traziam aqueles personagens de grandes teatralidades. E a partir da queda das torres, ela falou, vamos ter que falar daquilo que é urgente. Então passou-se a olhar para essas pessoas que não eram vistas e para pegar, trazer essas pessoas para ter voz, né? Vamos dizer assim, para ter um olhar para elas, né? Porque a mídia não tinha esse olhar. E essa é uma das grandes características também do teatro documentário, né? Que o teatro documentário ele busca trazer o que está oculto e busca criticar aquilo que a mídia fala e que não é mostrado. Então, essa como uma característica importante da Ariane Moschini, do teatro do oprimido também, do Boal, que busca dar voz para essas pessoas que são oprimidas, né? Para essas pessoas que não conseguem falar sobre a sua violência, sobre aquilo que elas estão vivenciando, sobre o seu sofrimento. E ele coloca isso na cena. Vamos fazer uma cena sobre isso, sobre a questão do assédio, sobre essas questões que não são faladas. E aí tem o Teatro Fórum, que eu acho que é o melhor estilo de teatro do Boal, que é quando ele para o teatro, ele para a cena e fala assim, e agora, no meio do conflito, ele fala para a plateia, quem gostaria de vir aqui dar uma solução para essa cena? Então ele torna o espectador ativo, o espectador não é mais passivo. E isso também acontece no Teatro Soleil. O Teatro Soleil, a Ariane Moschini, ela busca fazer com que o espectador esteja sempre refletindo, por mais que ele esteja ali olhando, nunca é um teatro passivo, nunca é um teatro que você vai sair dali feliz e comer uma pizza, você pode até ir comer uma pizza, mas você vai ficar com aquilo na cabeça. Nossa, isso é muito real, isso é muito importante que a gente está vendo. Porque são relatos que a gente realmente não vê no dia a dia. E esses relatos desse teatro documental, do Teatro Soleil, que foi o que me interessou. Como é que os atores trabalham com esse real, com essas experiências, com esse encontro com a alteridade, né, que é o outro, que é bem diferente do que você é um outro que a gente não quer ver muitas vezes, é um outro que passa invisível, desapercebido, e a gente vai ver que esse outro é tão humano quanto a gente, e como que esse outro se aproxima da nossa realidade. Então esse é o interesse de fazer esse teatro documental do Soleil, e eu acho que o Boal também pensou um pouco nisso. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta ao Gregory também. Só pelo início da tua fala, a gente vê uma erudição que faz parte do livro, né? Como é que você articula isso com educação escolar? Antes de responder a pergunta, gosto muito dos textos da Andréia, me identifico muito com os textos da Andréia, porque eu vejo muitas semelhanças assim, no nosso trabalho, né? Achei muito interessante, você falou desse improviso condicionado, né? Ensaiado, treinado, e isso me remete muito
né, também a escritura do Grande Sertão Veredas, porque de fato Guimarães Rosa trabalha tanto com vigor de composição quanto com vigor de intuição. Então, por exemplo, ele diz que a sua poética defende o altíssimo primado da intuição contra a megéria cartesiana. A megéria cartesiana é a razão pura, né? Só que esse altíssimo primado da intuição não é sair fazendo qualquer coisa que der na cabeça, né? Ele é fruto de uma pesquisa profunda, né? Inclusive Guimarães Rosa foi ao sertão de Minas em 1952, né? Quando ele fez essa expedição liderada pelo Manuelzão, que se tornou um personagem muito famoso, foi entrevistado por Jô Soares, foi entrevistado aí por muita gente. E justamente para fazer essa pesquisa prévia para escrever o livro, né? Então, e que tem a ver também com essa questão, que é, né, do erudito e do popular. Então, embora O Grande Sertão Veredas seja um livro extremamente erudito, porque ele vai lá nos primórdios da humanidade, quando a linguagem humana é canto, palavra e dança, né? Inclusive Jean Batista Vico diz que a primeira linguagem humana é poética, né? Depois vem a linguagem heróica e depois a racional, e ele percorre essa linguagem heróica, né? E a racional, quer dizer, ele percorre toda a história humana, não só a história humana, como ele percorre também toda a literatura humana, né? Então é um livro extremamente erudito, mas que fala sobre as coisas do povo, né? Então ele se aproveita não só, por exemplo, do folclore europeu como do Fausto, como ele se aproveita também desse imaginário medieval que chegou no sertão por meio do Carlos Magno e 12 Países de França, né? E então ele dialoga, por exemplo, com a literatura de cordel, né? Então e inclusive sobre essa questão dos invisíveis, os personagens dele são justamente esses personagens que são invisíveis para pessoas como nós das grandes cidades, dos grandes centros, né? Ele fala ali daqueles marginais, né? do jagunço, aquelas pessoas que são invisíveis para nós, né? São invisíveis para a grande mídia e para as pessoas de classe média e dos centros urbanos, né? No último capítulo do meu livro, na conclusão, eu falo um pouco sobre a questão de ensino de literatura, né? E eu faço insinuações um pouco polêmicas, né? Então, por exemplo, em geral a gente estuda a língua portuguesa junto com literatura. E isso é mais ou menos que cristalizado e consagrado na nossa área de ensino de literatura. Então aí as estagiárias é bom que elas saibam. Só que eu tenho uma visão um pouco diferente, justamente porque o estudo linguístico, né, de língua portuguesa trabalha com signo linguístico. Então, se a gente pega lá, né, Saussure, por exemplo, a definição de signo linguístico, não tem nada a ver com símbolo literário, que é o que é trabalhado na literatura, inclusive no teatro, você fala, né, dessa questão da poética, que é justamente isso, né? Então, por exemplo, para dar um exemplo claro para todos entenderem, o Grande Sertão Veredas começa com nonada, e nonada é uma das últimas palavras do Grande Sertão Veredas, né? Então, quer dizer, ele tem esse espírito cíclico, da temporalidade cíclica, que marcou o século XIX, por exemplo, né, nas teses de Marx, por exemplo, né? A gente pega o Manifesto Comunista, por exemplo. Ele é todo baseado nessa ideia de que a história se repete de um modo diferente.
Então sempre as classes oprimidas conseguem fazer a revolução, suplantar a classe opressora, se torna uma nova classe opressora, que depois a nova classe oprimida supera, e por isso tem esse caráter messiânico, né? Porque se a história se repete, a gente consegue prever. Então, quer dizer, o proletário vai tomar o poder e vai ser o fim da história, porque finalmente a gente não vai ter a luta de classe, porque vai ter uma classe única que convive em igualdade, né, solidariedade e tal. Então, se a gente pega no dicionário e vai ver o que significa nonada, significa ninharia, coisa sem importância. Essa palavra nonada nunca aparece no romance com sentido de ninharia, coisa sem importância. Então, quer dizer, ela nunca aparece como signo linguístico. Então, nonada, no começo do livro, significa literalmente nonada, né, em lugar nenhum, porque ele representa o Big Bang. Então, é nonada, tiro que o senhor ouviu de homem não. O que isso significa? Os tiros são os tiros cósmicos da matéria primordial, que vem do nada, né? Então, inclusive, o Grande Sertão Veredas dialoga, por exemplo, com a física de Einstein, com a física quântica. Eu também abordo um pouco disso no meu livro, né? Então, no final do livro, eu faço algumas sugestões sobre ensino de língua e literatura. Então, é desse modo que eu faço esse link. Na verdade, eu tinha começado o meu mestrado, porque quando eu fiz o mestrado, eu fiz uma pesquisa que também fiz um livro que se chama Escritura Corporal do Ator. E o que me impressionou mais assim, nesse trabalho da escritura corporal do ator é exatamente essa poética, a criação de um corpo novo para a cena, né? Um corpo que não é um corpo naturalista, é um corpo que tem plasticidade, que tem signos de teatralidade. E esse estudo eu comecei com a Companhia MOC, mais ou menos em 2006, que eu conheci, já conheço a Companhia MOC, já tem quase 15 anos. E eles são ótimos, assim, porque eu digo que eu conheci realmente o teatro quando eu conheci a Companhia MOC, pelo trabalho que eles fazem de treinamento. Esse trabalho com a mímica corporal, então, é um trabalho que faz com que o ator tenha uma autonomia de criar a sua própria escritura na cena, tem autonomia de criar uma partitura corporal, que ele haja de acordo com o seu próprio pensamento e com o seu próprio corpo. Ou seja, o corpo ele passa a falar também, de acordo com esse treinamento. Então, o que é o treinamento da mímica? Foi criado por Etienne Decroux, na França, e esse treinamento ele tem uma característica importante, que é como se você desconstruísse esse gesto, baseado numa decomposição corporal, para reconstruir essa gestualidade, que seria uma gestualidade com estilo, né, com uma poética. Então, é mais ou menos como se você fosse pegar um copo e você fosse decupar esse movimento, decompor. Então, quando você pega o copo naturalmente, você pega o copo assim, né? Então, você tem o seu jeito de pegar o copo, né, naturalmente e tal. Então, o que Decroux queria eliminar é exatamente esse jeito do ator. Ele queria criar uma plasticidade. Então, para pegar um copo, primeiro você tem que levar um movimento para trás, por exemplo. Existe, então, uma contraposição do movimento para depois você levar o movimento para frente, abrir a mão, fechar a mão, trazer o copo, aproximar e beber. Então, decompondo esse movimento de beber a água, você entende melhor o que o gesto quer dizer, o que cada movimento quer dizer. Então, a partir desse trabalho, o ator ele podia começar a decompor a sua gestualidade fazendo diversas ações, por exemplo, do cotidiano, que foi o trabalho de Etienne Decroux, que foi criar essas partituras corporais de forma poética. Ele criou várias partituras e a gente fazia esse treinamento, que foi um grande despertar. Porque é aí que a gente consegue entender o que é a dramaturgia do ator, que não é só uma imitação de um texto, uma composição de um personagem psicologicamente, como pensou Stanislavski, né? Não estou desmerecendo Stanislavski, não, ele foi um dos grandes. Mas eu acho que a grande importância de Stanislavski é quando ele começa a trabalhar a questão da partitura das ações físicas, que é quando ele realmente começa a entrar no trabalho do ator, né? Então, esse trabalho do ator me interessou já desde o mestrado, e eu falei, eu vou continuar pensando agora nessa característica em relação
há uma tendência contemporânea que é um trabalho com real, né? Isso é uma tendência. A gente tem teatro musical, a gente tem teatro dramático, a gente tem teatro de vários tipos e tem o teatro documental. Então eu pensei que esse trabalho com teatro, com os documentos, quando eu falo documentos, eu não estou falando só documento, papel, estou falando documento, pode ser um relato pode ser um documento, uma imagem real pode ser um documento. Então como é que o ator ele podia trabalhar a partir dessa materialidade e trazendo isso para a sua corporalidade? Então essa improvisação do coletivo, né, dos atores, que a gente chama de trabalho coletivo, né, de criação coletiva ou colaborativa, como algumas companhias têm trabalhado aqui no Rio de Janeiro também, né, algumas companhias trabalham também assim aqui, mas que esse trabalho começou no Teatro Soleil há muito tempo com a Ariane Muschini, né, que era uma companhia de atores, e esses atores todos eles tinham que saber pensar a cena, eles tinham que saber como se colocar na cena, sem que tenha um diretor guiando eles, sem que tenha um diretor falando, você vai para lá, você vai para a posição A, você volta para trás, porque o teatro era muito isso, era um diretor guiando os atores. Então como é que o ator ele vai fazer esse trabalho sem precisar de um diretor? Ele mesmo sabendo como é que ele tem que se colocar, o que ele tem que pesquisar, e mais ainda, o teatro documentário é um teatro que os atores, além de atuar, eles também pesquisam, eles se encontram com essa alteridade, eles entrevistam, eles trazem, eles montam a cena deles. Então é um trabalho de pesquisador também. Então isso me interessou por falar depois, em sequência, pela dramaturgia do ator e essa poética do real, que é o trabalho de trazer uma poética para esse real, através da corporalidade, através da materialidade. Aí eu dei sequência nesse pensamento. Obrigada. Do Grande Sertão, eu queria falar um pouco sobre essa sua última fala, né? Porque mais uma vez você cita uma situação que eu abordo no meu livro, né? Então em algum momento eu falo sobre esse diálogo que o Grande Sertão estabelece com Shakespeare, sobretudo, né, um termo que Guimarães Rosa usa no Felipe Cinquice, do Primeiras Histórias, que é personagente, que na verdade ele se inspirou em Shakespeare para cunhar esse símbolo, que é o do personagente. O que é o personagente? É aquele que não se rende ao julgo do narrador e do autor, que é o que a gente pega no teatro, dentro do teatro de Shakespeare, porque Hamlet ele quer ser dramaturgo da própria peça, né? E de fato ele encena uma peça dentro da peça, né? Que se não me engano é a Ratoeira, que inclusive quando ele descobre o assassino do pai. E quer dizer, o personagente, como tanto na literatura como no teatro, é aquele que se revolta e não se submete ao julgo do dramaturgo ou do diretor do teatro, ou no caso da literatura, né, do narrador e do escritor. Então, quer dizer, ele quer ser sujeito da própria história, ele quer escrever a própria história, ser dramaturgo da sua própria história. Isso nos remete também, por exemplo, a Paulo Freire, que é a presença do meu amigo Luiz Carlos Coelho, que é meu chefe de departamento, mas sobretudo é meu amigo. E o melhor é que é flamenguista, então é meu eterno vice aí. E do meu amigo Eduardo Dávila, que é professor do FRJ, e que é um prazer tê-los aqui.